No vídeo anterior, nós deduzimos as 3 primeiras fórmulas de fatoração trigonométrica, né? A última foi essa do cosseno de x mais o cosseno de y. E agora vamos deduzir a fórmula do cosseno de x menos o cosseno de y. Então, mais uma vez, esqueça isso aqui e vamos imaginar que eu quero simplesmente calcular o valor de uma expressão. Eu quero calcular qual é o valor... Vou pegar uma outra cor aqui. Qual é o valor de cosseno de alfa mais beta menos o cosseno de alfa menos beta. Bom, vamos simplesmente substituir com as fórmulas que nós já conhecemos. O cosseno de alfa mais beta é o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Menos, abre parênteses, né, porque é um menos, vai trocar o sinal de tudo. Cosseno de alfa menos beta é cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes o seno de beta. Fecha parênteses. Isso é igual a... vamos primeiro trocar o sinal ali. Cosseno de alfa, cosseno de beta, menos o seno de alfa, vezes o seno de beta. Esse menos troca o sinal de tudo, então fica menos cosseno de alfa, vezes cosseno de beta, menos seno de alfa, vezes o seno de beta. Isso é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos cosseno de alfa vezes cosseno de beta fica simplesmente zero, ok? Menos seno de alfa vezes o seno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta fica menos 2 vezes o seno de alfa vezes o seno de beta. Então, o cosseno de alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta, menos o cosseno de alfa menos beta, se reduz a simplesmente isso aqui, menos 2 vezes o seno de alfa vezes o seno de beta. E agora eu vou aplicar exatamente aquele mesmo truque que nós fizemos antes. Eu vou chamar o ângulo alfa mais beta de x e o ângulo alfa menos beta de y. E é exatamente a mesma substituição que nós fizemos em todos os casos, né? Exatamente o mesmo sistema, com exatamente as mesmas soluções. Então, vamos substituir. Isso vai ficar o cosseno de x menos o cosseno de y, que é igual a menos 2 vezes o seno de... Como é que eu posso expressar o alfa em termos de x e y? Bom, como é exatamente o mesmo sistema, aqui em cima eu nem vou resolver ele de novo, né? Alfa é igual a x mais y sobre 2. Então, o alfa, vou escrever em verde, é igual a x mais y sobre 2 vezes o cosseno de beta. E beta também é x menos y sobre 2. O beta eu vou fazer em laranja. X menos y sobre 2. Então, aí estão as 4 fórmulas de fatoração trigonométrica. 1, 2, 3 e a 4ª fórmula. Não que você não precise decorar elas, né? Porque a dedução delas é um pouquinho complicada, envolve esse truque da substituição. É importante, sim, decorar essas fórmulas e até não é tão difícil assim decorar elas, mas só para você ter uma ideia de onde elas vêm, porque eu ainda não tinha mostrado isso em nenhum vídeo. E também para mostrar que, digamos assim, em caso de desespero, nem tudo está perdido, né? E agora, vamos continuar um pouco com a nossa revisão de trigonometria, né? Lembre-se que, eu vou voltar aqui para o arquivo anterior, a gente partiu de pouquíssimas informações, né? Eu sabia apenas essa fórmula e também eu sabia aquele SOHCAHTOA, né? O SOHCAHTOA. E eu sabia, claro, que era o círculo trigonométrico, etc. E nós fomos deduzindo boa parte da trigonometria que nós vimos até agora. Nós fomos fazendo, chegando a várias fórmulas, né? Só para mostrar da onde elas vieram e que tudo tem um fundamento, né? Usando as leis da álgebra, nós conseguimos chegar a várias das fórmulas da trigonometria. Identidade trigonométrica fundamental também, etc. Agora vamos ver só algumas coisinhas sobre cossecante, cotangente, secante, etc. Né? A cossecante de x, nós sabemos que é a função recíproca do seno de x. Então, é 1 sobre
o seno de x. Certo? Alguns dizem que é o inverso do seno de x, porque existem dois nomes, né? Quando você troca o numerador com o denominador, você pode chamar isso tanto de recíproco como de inverso, é a mesma coisa. Só que o problema é que uma coisa é o inverso de um número. Por exemplo, o inverso de 3 é 1/3. E também posso dizer que o recíproco de 3 é 1/3, é a mesma coisa. Só que o inverso de uma função não é só trocar o numerador pelo denominador. O inverso de uma função, a função inversa, tem é bem diferente, não tem nada a ver com trocar o numerador pelo denominador. Por isso tem que tomar cuidado. A cossecante não é o inverso do seno. O inverso do seno, talvez eu vou fazer um vídeo sobre isso, é o arcosseno, que é uma outra coisa bem diferente, que não tem nada a ver com essa divisão aqui. Então, cuidado, a cossecante de x é o recíproco do seno de x. Você troca o numerador com o denominador. Né? É melhor não confundir esses termos aí. Função inversa não tem nada a ver com essa divisão aqui. Certo? E também a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. E a cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x. E como a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x, a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. Então, são várias formas de expressar a cotangente. Agora, só vamos dar uma olhada nos sinais das 6 funções trigonométricas, das 6 funções. Vamos começar com o seno. O seno. O seno, o que é o seno? Nós sabemos que o seno é a coordenada y de um ponto P que está na circunferência trigonométrica. Então, essa aqui é a minha circunferência trigonométrica, aqui está o eixo y no plano cartesiano e aqui está o eixo x. O seno é a coordenada y de um ponto P sobre a circunferência trigonométrica. Então, vamos pensar onde é que o seno é positivo e onde é que o seno é negativo. Bom, como o seno é a coordenada y, o seno vai ser positivo quando a coordenada y for positiva. E a coordenada y, né, isso é o básico do plano cartesiano, ela é positiva em cima do eixo x. Né? Aqui assim estaria o valor 1, aqui para cima estaria o valor 2, aqui para cima estaria o valor 3, tudo positivo. Então, aqui em cima o seno é positivo. E aqui para baixo, onde a coordenada y é menos 1, mais para baixo está o menos 2, menos 3, o seno vai ser negativo. E imediatamente eu já sei os sinais da cossecante, né? Porque a cossecante é 1 dividido pelo seno. E 1 dividido por um número positivo é um número positivo. E 1 dividido por um número negativo vai ser um número negativo. Então, isso aqui, além de ser os sinais do seno, também são os sinais da cossecante. Alguns livros usam cossec, mas eu prefiro só CSC para ficar tudo com 3 letras. Agora, vamos ver os sinais do cosseno. O cosseno ele é a coordenada x de um ponto sobre a circunferência trigonométrica. Então, é a coordenada x do ponto, o ponto P, né? Geralmente chama o ponto de P. Então, quando que o cosseno vai ser positivo? Bom, quando a coordenada x do ponto for positiva. E as coordenadas x no plano cartesiano, ou as abscissas, são positivas à direita do eixo y. Isso é básico, né? Aqui assim está o 1, aqui o 2, aqui o 3, tudo positivo. Então, o cosseno ele é positivo aqui, e negativo para a esquerda do eixo y. Aqui assim está o menos 1, aqui assim ficaria mais ou menos o menos 1 meio, aqui o menos 2. Então, aqui o cosseno vai ser negativo, porque é a coordenada x do ponto. E, claro, imediatamente eu sei os sinais da secante. Os sinais da secante, porque a secante é 1 dividido pelo cosseno. 1 dividido por um número positivo é positivo e 1 dividido por um número negativo é negativo. Agora, vamos ver os sinais da cotangente e da tangente. Vou fazer aqui em cima. Bom, a tangente é meio difícil de expressar em todos os quadrantes usando a circunferência trigonométrica, né? Por mais que a gente consiga expressar ela com uma reta tangente, etc., a gente não consegue ter uma ideia do sinal dela apenas usando o plano cartesiano. É sempre bom considerar a tangente de x, como o seno de x dividido pelo cosseno de x. Alguns autores consideram isso até como a definição da tangente, seno dividido pelo cosseno. Então, como vai ser os sinais da tangente? Bom, aqui no primeiro quadrante, a tangente é igual ao seno de x pelo cosseno de x. No primeiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são positivos. Positivo dividido por positivo é positivo.
Aqui no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Positivo dividido por negativo é negativo. No terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno é negativo. Como a tangente é a divisão dos dois, ela vai ser positiva. E aqui no quarto quadrante, o seno é negativo, o cosseno é positivo, então a divisão fica negativa. Então, esses são os sinais da tangente. E, claro, imediatamente eu sei os sinais da cotangente. Porque a cotangente é 1 sobre a tangente, né? Não vai mudar o sinal. 1 dividido por um número positivo é positivo, 1 dividido por um número negativo vai ser negativo. Então, se tem uma coisa que não precisa estar na sua lista prioritária de coisas para decorar, eu acho que é isso aqui, né? Que é realmente bem fácil. Bom, era isso. Espero que essa revisão toda, que foi bem mais longa do que eu planejei, tenha sido útil, né? Para ter uma ideia de onde as coisas vêm e etc, né? Muitas vezes isso não é apresentado. Até o próximo vídeo, então.